Sabe quando a gente lê uma lei e parece que é algo simples, quase como uma receita de bolo? Mas e se a receita não for tão clara assim? O que acontece quando as palavras da lei deixam dúvida? Pois é, hoje a gente vai desvendar a arte de interpretar o direito, que é essa habilidade incrível de transformar textos em justiça de verdade. Parece uma pergunta meio maluca, né? A coisa de quiz de história. Mas olha, pode acreditar, a resposta para essa pergunta está bem no coração da prática jurídica que a gente vê todos os dias. Bora fazer uma pequena viagem no tempo para entender essa conexão que é, no mínimo, surpreendente. Então a nossa jornada começa lá na mitologia grega com uma figura bem conhecida, Hermes. E ele não era um deus qualquer, não. Ele era um mensageiro oficial do Olimpo, o único que tinha, digamos, passe livre para transitar entre o mundo dos deuses e o nosso, o mundo dos mortais. Só que a tarefa do Hermes era bem mais complexa do que a de um simples entregador. Imagina só o desafio que era ter que traduzir a linguagem dos deuses, que era toda cheia de nuances de poder, para nossa linguagem humana, bem mais direta. Ele não só entregava a mensagem, ele a interpretava. No fundo, Hermes era a ponte essencial entre esses dois universos. E é justamente dessa função, dessa tarefa de tradutor divino, que nasce a palavra que a gente vai explorar hoje, hermenêutica, que nada mais é do que a arte de interpretar, de conseguir ir além do que está escrito para captar a verdadeira intenção por trás de uma mensagem. Bom, agora vamos deixar um pouco a mitologia de lado e trazer essa ideia da hermenêutica direto para os tribunais. Porque veja bem, no mundo do direito, interpretar não é uma opção, é a essência do trabalho. A hermenêutica jurídica é basicamente a caixa de ferramentas de um juiz, de um advogado, são as técnicas que eles usam para, digamos, desmontar uma lei, entender cada pecinha e depois montar tudo de novo da forma que seja mais justa para um caso real, concreto. E aqui que está o grande pulo do gato. Interpretar a lei não é só uma leitura simples, é mais profundo. É como sentir o pulso do texto, sabe? É entender o que ele não diz com todas as letras. É encontrar o que a gente chama de espírito da lei, aquilo que vive por trás das palavras. Olha, é muito comum, especialmente para quem está começando, cair numa armadilha, a de pensar no direito como se fosse matemática. É uma ilusão achar que para cada problema existe uma única fórmula, uma única resposta certinha. Ué, mas se o direito fosse tão simples, tão preto no branco, por que a gente não entrega tudo para uma inteligência artificial resolver? Será que um robô poderia vestir a toga e se tornar um juiz? Imagina só a cena. A gente alimenta um supercomputador com todos os fatos de um processo, aperta um botão e pronto! A sentença sai ali, impressa, perfeita, totalmente imparcial. Parece um sonho, não é verdade? Pois é, acontece que esse sonho, na verdade, está mais para um pesadelo. Um robô juiz é uma fantasia perigosa. E a razão para isso é muito, muito simples. O direito não é uma ciência exata, ponto final. As leis não são equações. Cada caso tem um rosto, tem uma história, um contexto. E é o intérprete humano que atribui valor aos fatos, algo que uma máquina jamais vai conseguir fazer com a sensibilidade e o bom senso necessários. Para isso ficar bem claro, vamos ver como a coisa funciona na prática. Como um simples fato pode se transformar num caso jurídico super complexo, tudo por causa da interpretação. Nosso ponto de partida é esse aqui. Uma frase curta, direta e bem chocante. Maria matou João. Parece que não tem muito o que discutir, né? Mas será mesmo? Juridicamente falando, essa frase é só a porta de entrada de um verdadeiro labirinto. Matou como, por quê, em que circunstâncias? A resposta para cada uma dessas perguntas pode levar a Maria da prisão para a liberdade. Olha só as possibilidades. Se a Maria planejou a morte, se ela teve a intenção, estamos falando de homicídio. Agora, e se eles brigaram e a morte foi uma consequência que não era intencional? Já é outro crime, bem menos grave. E se, na verdade, o João estava atacando ela e ela só se defendeu? Isso pode nem ser crime. É o mesmo fato, mas com 3 resultados completamente diferentes. E tudo isso depende do quê? Da interpretação. E assim, como se fosse uma peça antiga, o nosso círculo se fecha. O advogado no fórum, o juiz, o promotor, todos eles têm mais em comum com aquele Deus mensageiro do que a gente poderia imaginar no começo.
Pensa que, de um lado do abismo, a gente tem o mundo das leis, um mundo frio, abstrato. Do outro lado, a gente tem o caos da vida humana, quente, imprevisível. E quem está ali no meio, construindo a ponte para conectar tudo, é o intérprete. É ele quem conecta a letra fria da lei com a realidade dos fatos. No fim das contas, o intérprete é a alma do direito. É quem dá vida às palavras da lei, transformando um texto em justiça. E essa é uma tarefa humana, complexa e, por isso mesmo, insubstituível. E é por isso que, no direito, a pergunta mais importante talvez não seja o que a lei diz, mas sim o que a lei quer dizer.